Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio número 119 do Puro Malte. Eu sou o Nelson, prazer. Estou muito bem acompanhado hoje na nossa mesa com Bia Nantes, Rodolfo Amistalden e Felipe Miranda. Vocês estão bons? Muito Conseguiram bem. sobreviver a semana de Copa do Mundo? Ninguém consegue trabalhar direito? Como é que tá? Trabalhar direito? Não, tô brincando. É que um olho no peixe e outro no gato, né? A gente fica o tempo todo olhando os jogos. Sabe que eu ainda não entrei muito nessa Copa? Assim? Você jura? Ontem eu ainda fiquei vendo ali o Japão. Fiquei bem emocionada vendo o treinador falando. Mas, assim, gostei da Alemanha ter perdido. Mas fiquei mais feliz pelo Japão ainda, sabe? Sim. Tão bonito, né? Essas possibilidades de... E hoje tem Brasil. A gente tá gravando hoje, sexta-feira, 9 da manhã. Às 4 tem o jogo do Brasil. Tem algum palpite, Felipe? Vai dar Brasil? 3-0 Brasil hoje. Boa. Ô, louco. É o meu palpite no bolão também. Eu confio muito no Rodolfo, porque o Rodolfo tá na frente de todo mundo no bolão da empresa, então tem que seguir o, Eu tô o na líder. frente? Putz, você ficou em terceiro. Você chegou a ver isso, não? Sério, meu? Você ficou em terceiro. Rodolfo domina tudo. Bom, vamos para nossa pauta do dia. Eu só queria comentar rapidinho que a Bia Vai. falou esse negócio do Japão aí. Que eu fico muito nervoso no jogo do Brasil. Muito nervoso. Assim. Uhum. Pra mim é muito mais legal assistir um jogo tipo do Japão. Que assim, se perder tá tudo bem. Interesse Verdade. individual. Eu consigo me divertir vendo um jogo assim, sabe? Do Brasil eu não consigo me divertir. Não, eu fiquei tenso que no último jogo eu fui fazer xixi. A gente tava vendo aqui na empresa. E a gente tava vendo no telão, lá aqui no estúdio e tal, e tava com atraso. E eu fui no banheiro e tinha uma televisão ligada na antena. E bem na hora o Brasil fez um gol. E eu gritei gol. E aí todo mundo quis me matar, eu fui expulso da empresa, não posso mais assistir jogo, vou ter que assistir no meio da rua. E daí a galera cria essa superstição, né? Tem, Pô, tem de Nelson, tudo. vai no banheiro de novo, né? Tem de tudo aqui. Bom, pra falar de Copa do Mundo ainda, na semana passada, a Bia falou um pouquinho sobre o tema do Catar, está sendo muito, muito criticado por conta das questões de direitos humanos, sobre a perseguição de homossexuais. Isso é uma coisa que tem chamado muita atenção. Não é uma questão só do Catar, 70 países criminalizam os homossexuais, 13 têm pena de morte, mas eu não queria falar só disso. Eu fui estudar um pouquinho e eu fui pegar questões das relações humanas de outros povos que podem causar algum tipo de estranheza na gente que é aqui do Ocidente. E uma coisa muito comum no mundo árabe, no mundo islâmico, é a poligamia. Vamos falar de poligamia hoje. Primeiro tema aqui do Puro Malte. Que a poligamia é, tipo, legitimada. Poligamia. Não a pela... Exato. Não... Vou chegar lá. Tá. A poligamia não tem nada a ver com adultério. Adultério é uma coisa... É quando você tem amantes. A poligamia é quando o Estado reconhece que você tem várias pessoas, se relaciona com várias pessoas. Normalmente a gente acha que a poligamia está muito ligada e quando você pensa em poligamia, a primeira coisa que você pensa é em homem com várias mulheres. E isso tem um nome também, tem um nome chamado poliginia. Mas também existe o caso ao contrário, quando as mulheres têm vários maridos. Isso é muito comum, isso chama poliandria e é muito comum na Índia, no Tibete, no Sri Lanka. Você sabia disso? Não. É muito doido. E ao mesmo tempo que a poligamia é uma coisa que parece ser muito tradicional, também tem uma outra coisa que parece também ser muito moderno, que é o poliamor. Hoje em dia todo mundo fala muito de poliamor, certo? A questão está posta. E a pergunta para vocês, tem muitas perguntas Não, aqui. só pro nosso ouvinte menos atualizado, Certo. defina poliamor. O poliamor, eu acho que assim, a diferença de poligamia é que quando o Estado reconhece que você é casado e o poliamor é quando você se relaciona. Ficaria talvez na relação ali de namorados, de ficantes, você não tem uma relação fixa, uma reconhecida pelo Estado, certo? Mas dá pra falar de muita coisa sobre poligamia, a gente vai chegar lá. 50 países do mundo, em 50 países do mundo é liberada a poligamia, é legal. E em 20 países não tem legislação, mas é muito comum também a sociedade aceitando uma boa. No Brasil é crime. De 3 a 6 anos de prisão para quem tem muitos Casado cônjuges. Para quem é casado. Meu pai, por exemplo, não chegou a casar, ele vivia uma relação poliamor, mas se a justiça pegasse ele estava na cadeia. Felipe Miranda, a pergunta é, se a lei permitisse, você estaria apto para ter uma relação poligâmica? Olha, eu acho que é um pacto entre as duas pessoas acima do que um pacto de Estado, né? Eu acho que é uma... Eu não sou muito... Ou sou um homem cumpridor das leis, né? Mas não sou muito favorável na intervenção do Estado na vida das pessoas. Então eu acho que mais importante do que o Estado, acho que rola o pacto entre as duas pessoas. Acho a monogamia um valor superestimado, para ser sincero. Eu acho que... Mas também não sei se conviveria bem
Também acho assim, o outro também não é muito bom, eu acho, sabe? Essa história desses relacionamentos abertos que são modernos e tal, acho bonito vendo de fora, mas assim, não sei se conviveria bem com a ideia, assim, da minha esposa me falando, amor, hoje não vai dar pra jantar porque eu tô saindo com o vizinho aqui, entendeu? Não sei se eu me incomodaria tanto de não saber, sabe? Beleza, mas assim, puta, vem trazer o problema pra mim, aí já vem as imagens, entendeu? Aí é ruim. Mas eu acho que é superestimado essa história assim, ai, a traição, eu acho que a traição, ela tá no dia a dia, ali no cotidiano, das mais variadas naturezas, entendeu? Então, acho que essa é só uma das questões que rolam, assim. Eu não me daria bem nessa história poligâmica, porque eu não sei, sabe? Não teria nem coragem de olhar pra cara da minha esposa e falar assim, ó, então vou sair com a sua amiga hoje, porque tá sem graça o arroz com feijão aqui, pra mim não rolaria. Na minha pesquisa, eu vi também que uma das origens, né, uma das causas da poligamia que eles dizem é uma questão histórica das guerras. Então, os homens iam para as guerras, acabavam morrendo por causa de, sei lá, morreu, e ficavam muitas mulheres e homens e crianças órfãs naquela comunidade. E aí, até de uma maneira de assistência social, era permitido que os homens casassem com outras mulheres para não deixar que essas pessoas tivessem um meio de sobrevivência, deixassem que elas tivessem. Rodolfo. Na China é o meio contrário hoje, né? Tem pouca mulher pra muito homem. Né? Ah, é? Eu não sabia. Embora não sei se é legalizado lá, imagino até que não seja, mas socialmente rola meio isso, né? No fim das contas, as mulheres acabam tendo mais do que um homem, assim. Demanda e oferta, né? Sim. Cara, assim, pessoalmente não é muito o meu estilo. Mas eu seria a favor de regularizar isso. Não acho que uma pessoa deve ser presa pela poligamia se, como o Felipe falou, as partes estão de acordo, né? Se não tenha nenhum abuso na relação, esse tipo de coisa. Acho que também boa parte do direito ocidental é alicerçado na religião católica, né? Que tem uma visão muito conservadora em relação a isso. Imagino que venha daí essa noção de punição associada a ter mais do que um cônjuge, né? Mas pra mim é 1 para 1 ali mesmo, que eu curto mais. A gente tem um equilíbrio, né? E até teria curiosidade de conversar com as pessoas que vivem em poligamia, né? Como é que você divide as atenções também? Deve ter alguma complexidade na relação social ali, né? Uma pessoa tá disposta, né, com mesmo condições materiais, tempo, dinheiro, carinho, atenção para todos os outros, né? Como é que você equilibra essa equação aí? Mas, como liberais aqui, né, se o casal ou o trisal, o que quer que seja, tá topando, eu acho super legal e deixa rolar, né? Fiquei pensando um pouco na parte burocrática também, né? Minha esposa tá vendendo um apartamento agora, tem que ir no cartório lá assinar a venda do apartamento, porque comunhão de bens e tal. Pensou se tivesse, sei lá, 10 pessoas. Então, herança, plano de saúde. Imagina a mesa do Natal, Bia. Como é que fica? Nossa, gente, sem a menor chance. Pra quê? Basta um já. Imagina 2, 3 mozões. Nossa, não. Mas eu fiquei pensando depois do último episódio, agora que você trouxe, nesse tema do relativismo cultural, né? Que o Felipe até comentou que então tem essa de, o jeito deles, né? Tem coisas que simplesmente são erradas. E é difícil definir o que cai nisso, né? Tipo, isso aqui é simplesmente errado, você tá matando alguém, não é a sua cultura, e o que é cultural. Então, eu tenho a Camila, que é aquela minha amiga aqui, ela morou muito tempo no Quênia, trabalhava lá, e o marido dela entende bastante de África, e ele também trabalhou lá, né? E ele tava comentando sobre umas ONGs que vão lá pra África, tipo, tirar pessoas de dentro das comunidades porque acontece um ritual ou uma prática XYZ. E que isso, às vezes, é visto como uma coisa meio absurda, porque tá dentro da cultura deles e ali isso é normal. E eu nunca sei direito, assim, qual é a minha opinião sobre isso. Até queria ouvir mais se os ouvintes ou vocês têm alguma opinião. Então, eu li vários livros de mulheres africanas recentemente e rola muito isso lá, de ter mais de uma mulher. E é uma coisa até meio assim, as esposas são amigas, é um lance
é isso, entendeu? Então vai ter a primeira esposa, vai ter a segunda, vai ter a terceira, rola uma hierarquia. A primeira também é a mais importante e ela tem que ajudar as outras, mas aí de repente vem uma mais novinha. Ela fica meio com um pouco de ciúmes por um lado, por outro lado, não, porque é ela que manda. Então, já li também que esse conceito muito romântico do casamento é uma coisa meio nova, né? Que no passado se casava por outros motivos e isso era tudo bem, né? Não só por alianças de Estado, mas mesmo num nível de pessoas mais pobres, por uma questão de, cara, vamos resolver a vida aqui junto, né? E eu agora, como mãe, eu percebo como, tipo, pra ter uma família sozinho é muito difícil, né? Então, sei lá, vocês têm alguma opinião sobre isso? Não, o que eu queria acrescentar você falou muita coisa, eu não entendi o que seria isso. Sobre a gente tem que se meter, tipo, coisas que são diferentes pra gente e parecem meio bárbaras, a gente deveria se meter ou deixa os caras fazendo o que eles quiserem? Porque eu fico pensando que, assim, às vezes alguém que nasceu numa religião diferente e foi criado de um jeito, sei lá, qual, pode vir pra cá e olhar e achar um absurdo. Por exemplo, sei lá, o quê? Tipo, você sair na rua e ficar com vários caras no carnaval. E aí ele vai vir aqui intervir? Então, até que ponto existem valores absolutos, universais? Acho que existem alguns. É difícil você traçar a linha. Difícil pra caramba, mas, né? assim, não matarás, não furtarás. Tem algumas coisas que são meio... Né, você condenar, você roubar, o assassinato, são coisas que são meio universais. E tem umas que são bem claro que são universais, tem outras que não são tão claras, né? E eu acho que casa um pouco com o que eu ia falar, que assim, o que eu queria acrescentar e o que eu acho, assim, se vai ser poligamia, monogamia e tal, isso é um pacto... Mas tem que valer pros dois lados, eu acho, entendeu? Então, assim, pô, se você pode ter várias mulheres, a mina tem que poder ter vários caras também. Senão aí eu já acho zoado, entendeu? Quando só um pode, aí você desbalanceou, aí eu já acho errado. Porque desbalanceou a relação. Não acho que seja a cultura. Aí eu acho que a cultura tá meio zoada, entendeu? Mas e se for assim? E se culturalmente for desse jeito? Não, tudo bem, se tem uma cultura lá que tem canibalismo, não acho que é legal, entendeu? Os caras se matam e tudo bem. Não, acho que não é tudo bem. Aquela cultura ali precisava dar. Eu não acho que seja tudo. Mas a gente deveria fazer alguma coisa? Não, essa é uma outra questão. Eu acho que não, inclusive, sabe? a grande questão americana com a China, né? Que assim, porra, os americanos... A grande questão americana é levar os valores ocidentais, a democracia, a liberdade, o respeito para o mundo. E a China fala, mano, no meu quintal aqui mando eu, negão. Ainda que os valores ocidentais, pelo menos pra gente, pareçam mais adequados. E essa é uma das grandes tretas. E os Estados Unidos falam assim, não, como é que você vai permitir que o cara seja um terrorista? Não, você tem que civilizar o cara, né? Essa já é uma questão bem complexa, eu acho. Eu lembro da treta do véu na França. Lembra dessa história? Que a menina queria ir. Tipo, eu quero ir. Isso aqui é a minha religião. Eu quero ir com esse negócio. Não, porque isso daqui oprime a mulher, mas eu quero. Aí, puta, me deu um negócio. Tipo, eu não tenho opinião. Não sei o que... Pra mim foi muito chocante. A primeira vez que eu fui pro Oriente Médio, eu vi as mulheres de burca, assim, só com os olhos aparecendo. Foi muito chocante pra mim. Eu lembro que tava no aeroporto, na Turquia, e os homens, provavelmente os maridos, os irmãos, os pais, tios, sentados nas cadeiras e todas as mulheres sentadas no chão com as crianças. Era como se fosse, você fica aí. E foi muito chocante pra mim. E eu passei rápido, que eu tava fazendo uma conexão e tal. E depois disso, eu falei, caramba, existem muitas maneiras de viver. E isso causa muito choque. E uma outra coisa que você falou de poligamia, eu acho que fica muito na questão do fetiche, né? A gente sempre pensa no fetiche, mas tem uma questão prática, que é dividir a vida, dividir a criação dos filhos, como você vai deixar a sua marca no mundo ali. Falando sério agora, vai. Eu acho casamento uma coisa muito legal, assim, e muito difícil ao mesmo tempo. Então eu tenho fases como mozão, né? Tipo, fases que eu tô mais apaixonada, que eu tô menos, que eu tô mais assim. Mas tem um negócio que sempre tá lá. E às vezes eu penso nisso, assim, que... Cara, é uma relação muito importante pra mim que eu tenho que cultivar sempre, porque senão ela morre mesmo, né? E é muito fácil você... Eu já brinquei aqui várias vezes, né? É o elo mais fraco. Então você tá puto com um monte de coisa, você vai lá e desconta nele, né? Mas também pra isso também, né? Então, um pouco mas ao mesmo tempo assim, ele já reclamou, sabe? Eu não sei o que você fala no Puro Malte, que você não se impõe, que você é insegura, porque comigo, minha amiga, você... Segurança em pessoa. Segurança em pessoa. Então, eu acho
Eu acho que é mais do que essa coisa de, nossa, tá com vários caras ao mesmo tempo, pegando vários caras. Casamento é muito mais do que isso, muito né? mais. E é bom, assim, eu acho, pelo menos. E o Pra Brasil mim é uma sociedade muito multicultural, né? Existem várias formas de família, assim. Existem as mães solteiras, os filhos são criados por vós, tios. Uhum. É muito complexo falar de família, né? Certo? Vence desse tema, bora? Então tá bom. Você tem alguma opinião? Você não falou. Putz, eu acho que... eu até perguntei aqui, a segunda pergunta. O Estado deveria regular esse tipo de relação? Eu acho que não deveria. Regular, talvez, assim, validar, ele poderia. Uhum. Mas como as pessoas se relacionam, ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Você não pode impor. Eu entendo que a poligamia ela seja muito presente na parte religiosa, no islamismo. Maomé era poligâmico. No Antigo Testamento, no hebraico-cristão ali, também existem citações poligâmicas. Abraão, Davi, Jacó, todos eles eram poligâmicos. Depois foi revisto no Novo Testamento. Só os homens. Só os homens. Tem várias coisas super Não, a estranhas. Bíblia é bem machista, né? Super machista, a mulher que veio da costela e tal. Pô, não, e porra, não tem uma apóstola. Existem teorias, né? De Maria Madalena, que era provavelmente, dizem que era esposa de Jesus. Não Nos sei, apócrifos tá lá, né? vai saber. Mas a Santa Ceia só tem homem, né? Só tem homem. Até onde a gente sabe, né? Vamos ver. Vamos para a próxima pauta, então. Certo? Posso só dar uma dica cultural? Porque eu lembrei que nos Estados Unidos também tem, no caso dos Mormons, né? Eles Isso. podem ter várias... Eu não sei como é que o Estado regula lá, se, tipo, pela religião pode. E aí eu lembrei de um livro que eu vou dar de dica. Que o Bill Gates colocou como um dos 5 livros que ele mais amou em um ano lá. Que é o Educated. Você sabia que era esse? Não, achei que era um outro. Da Tara Westover. Aqui no Brasil é A Menina da Montanha. E ela é de uma família mormon. Eu não lembro direito o nome, mas assim, eles eram isolados completamente, não acreditavam em nada, achavam que o mundo ia acabar, então tipo sótão, porão, e não podia ir pra escola. E aí é um pouco a luta dela, de amar a família, mas ao mesmo tempo ela queria expandir o mundo dela e sair, estudar, e como isso entra em confronto. Bem pesado o livro, assim, mas muito bom. Qual que você tinha pensado que era? Não, da série que até recomendei aqui, do Under the Banner of Heaven, né? Sim. Também é dos Mormons, né? E é um assunto bem forte na série também, esse da poligamia. Eu vi eu vou deixar de dica cultural também, um vídeo do Pondé falando sobre poliamor. Ele é bastante crítico a como as pessoas assumiram isso como descolado. Ele é bem vocal em relação a isso. Eu vou deixar o vídeo para as pessoas assistirem e entender um pouco mais. Provavelmente ele fala que isso é porque as pessoas não querem assumir compromisso e, tipo, tão tudo largado. Tá... Ele explica que que ele acha. a poligamia sempre existiu, que isso não tem nada de moderno, e ele pelo que eu lembro, ele fala um pouco que as pessoas é até um fracasso você se relacionar com várias pessoas, assim, de você não assumir pra você que você é capaz de amar outra pessoa, de se importar com outra pessoa. Sim. É bem interessante. É um vídeo curto de 5, 6 minutos, eu vou deixar para as pessoas assistirem. Eu fico pensando também, se a poligamia fosse liberada, a gente teria menos divórcio. Ou mais divórcio. Não sei. Porque, querendo ou não, quantas pessoas casam várias vezes? Também... Mas não acho que as pessoas... Putz, será que é por conta da poligamia? Entendeu? Não, mas assim, de você se relacionar, você aceita, acaba... né? Se fosse um negócio meio... talvez. Mas você acaba se relacionando com várias pessoas. Cada uma é de um jeito. Cada pessoa pode te satisfazer em um momento da vida. Uma relação poligâmica... Não, é que acho que tem que topar, os dois tem que topar, né? Entendi. Acho que mais do que o Estado é o outro, né? Acho que seja um problema do Estado. E eu acho que também, assim, eu nunca passei por um divórcio, mas eu imagino que, às vezes, quando acontece, tipo, é porque acabou aquele, sabe? Você pode até ainda amar aquela pessoa de algum jeito, mas não a ponto de querer ficar com ela, você quer ficar com a outra. Então, se puder ter duas, eu não quero mais aquela. Tipo, aquela virou minha amiga, ou virou uma coisa legal do passado, mas não sei se... Ai, não rola pra mim. Eu sou, Não rola, sou conservadora. Não, mentira, eu não sou conservadora, mas isso pra mim é estranho, sabe? Eu Eu também também, fui muito... Eu vi muito filme da Disney, eu gosto do Príncipe Encantado, eu gosto dessas coisas. Eu tenho um pouco de preguiça. É muita gente pra dar atenção, não dá. Falta tempo. Eu tenho um casal próximo que rola isso aí, e aí é assim... Não, pode ficar com quem quiser, beleza. Não fico bravo, não. Aí tá sempre bravo por outra coisa. Claro. Eu já contei isso aqui, né? Tipo, não tô brava porque ela fez isso. Tô brava porque ela tava muito bêbada. Então ela nem sabe... Tipo, ela nem queria fazer isso.
Aí, não, dessa vez tô brava, porque não sei o que. Era minha amiga. Sabe? Então, assim, na verdade, você tá brava, né? E aí rola uma competição, tipo, uma das coisas boas de casar é que você não precisa mais ficar se preocupando de, né, assim, ai, quem que eu vou ficar hoje? Aí, de repente, é relacionamento aberto, meu. Putz, tem que ir atrás disso de novo, que saco. Sabe? Não dá. É possível, eu acho que dá, mas eu também não sou muito a favor, não. Eu acho que dá, é muita tensão. Eu tenho um casal de amigos também, a gente foi viajar pra fora, né, pra fazer uma festa, uma despedida de solteiro, e a regra deles era, tá liberado, fora do Brasil, todo mundo pode pegar todo mundo. E aconteceu isso, o menino pegou umas meninas lá onde a gente tava, as meninas foram pra outro lugar, pegaram os meninos em Ibiza, imagina, passaram o rodo. Só que um descobriu depois, aí ficou com ciúmes, porque o cara era brasileiro, trabalhava aqui na Faria Lima também, e aí eles estavam trocando mensagem no Instagram, virou uma treta desgraçada. Ixi. A despedida de solteiro foi quase um fim de casamento de todo mundo tava casado lá. É difícil. Bom, a gente falou de relacionamento, uma das coisas boas de casar é que você vai envelhecer com as pessoas, provavelmente, né, até o final da vida. Feliz até que a morte nos separe. E eu queria trazer um outro tema, que é o envelhecer. A gente já falou disso aqui no Puro Malte, mas eu queria falar um pouco mais. Achei bonito como você fez a transição de um assunto pro outro. Você gostou? Eu estudei, pô. Eu fiz tudo escrito aqui. Você foi um pauteiro profissional. Obrigado. Vai sentar na cadeira aí pra cima. Bom, sobre envelhecer. O meu ciclo social é muito cruel com a questão do envelhecer. As marcas da idade são coisas que a gente não vê tão bem assim. E é uma coisa que isso também mexe muito na nossa cabeça, a maneira como você se olha no espelho, enfim, isso mexe na minha personalidade também. E é uma coisa que eu tô tentando aprender a conviver com isso. E ter medo de envelhecer tem nome, é uma doença, uma síndrome, chama gerentofobia. E segundo pesquisa da Qualibest, 9 em cada 10 brasileiros têm medo de envelhecer. E o curioso é que do outro lado do mundo, lá no Oriente, a questão da idade é muito bem vista. Por exemplo, no Japão, na Coreia do Sul, os idosos são celebrados pelas famílias, são prestigiados. No Japão, na terceira semana de setembro, existe o Dia do Respeito ao Idoso. E aí as pessoas vão lá, visitam os idosos. E a gente não tem tanta essa cultura no Brasil de... Obviamente a gente respeita, ninguém vai lá e empurra um velhinho no meio da rua. Mas é diferente a relação, certo? É uma relação meio que, tipo assim, você não é mais produtivo, então Exato. Você é um estorvo, né? Eu acho que é muito disso, né? A sociedade é muito dinâmica, a gente acha que a gente tem que mudar o tempo inteiro, você tem que ser rápido. E o idoso tem justamente a outra imagem, né? Uhum. Mas também tem a coisa de envelhecer, que é o meu medo. Eu não tenho medo, curioso, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de morrer. Mas eu tenho medo de envelhecer, de perecer, de parecer de achar que as pessoas vão me achar sem utilidade, sabe? Isso que me deixa muito... E sendo que eu ainda tenho muita coisa pra produzir, que eu tenho muita coisa pra entregar. Rodolfo, você que falou... Por que a gente busca ser eternamente jovem, na sua opinião? Putz, eu adoro, tô gostando muito de envelhecer. Sob uma perspectiva pessoal. Minha única ressalva em relação a isso é que eu queria muito, assim como meu amigo Felipe Miranda, jogar futebol com os meus filhos. E eu não sei se eu terei condições aos 50 anos de jogar futebol. Ainda mais porque eu acabei de ter uma cãibra aqui. Mas tirando isso, eu tô gostando bastante da ideia de envelhecer. Mas eu acho que isso tá muito incrustado na sociedade, né? Assim, a ideia do jovial, da energia, né? Até uma alegoria aqui no mundo contábil, né? Como você, enquanto jovem, você é um ativo para a sociedade. Enquanto velho, você vai virando um passivo, né? Uhum. Então, eu acho que tá associado a isso. Tem um pouco de insegurança também, de você achar que o melhor ficou para trás, né? Ou como você falou, de se sentir inútil, se sentir sozinho, inclusive, né? Isso é uma história muito triste de muitas pessoas que envelhecem sozinhas, né? Que a família se afasta, tal, por causa disso. Dá muito trabalho, né? Cuidar e tal. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem melhorado bastante. Não só por uma agenda social de mais cuidado, mais carinho, mas por uma questão prática também, né? Como a expectativa de vida tem aumentado e os avanços da medicina, tecnologia, etc., não só conferem uma vida mais longeva, como de mais qualidade também,
Pra mim, parece meio maluco você considerar uma pessoa de 65 anos hoje inválida, sabe? Tipo, meu pai tem mais de 70 anos e trabalha. E, assim, a coisa que ele mais ama fazer na vida dele é trabalhar. Então, eu acho que isso está mudando e vai mudar pra melhor, sabe? Assim, os 60 anos de antigamente já virou 80 e talvez vire 100, né? Daqui a pouco. E as pessoas, naturalmente, naquela história que o próprio Harari fala, você pode ter 3 carreiras ao longo da sua vida, você vai viver 100 anos, tem muita coisa pra você fazer, né? Então, eu acho que tá mudando, tem uma visão construtiva em relação a isso. Legal. Bianantes, como é que você tá lidando com as mudanças do seu corpo ao envelhecer? Cara, eu acho que eu tô melhorando. É? Não, eu acho que... Eu penso muito nisso por causa da natação, né? Sim. Tem os tempos. E, por exemplo, amanhã eu vou competir, eu tô assim, caramba, será que eu consigo fazer o tempo que eu fazia quando eu tinha 15 anos? E eu fico muito feliz de ter voltado depois do Matheus ter nascido. Mas eu sei que vai chegar uma hora que não vai rolar mais, né? Se você olha lá os recordes mundiais, eles vão caindo a cada categoria, eles são mais fracos, né? Então, vou piorar mesmo. E eu acho que vai ser muito difícil. Acho que vai ser duro pra mim isso, assim como a coisa das marcas, né? Você olha uma foto sua de 5 anos atrás. No meu caso, não, porque eu acho que eu emagreci, mas geralmente você olha e fala, nossa, como eu era novinho, né? E na época eu não percebia, agora você percebe como a pele e tal. Mas o que eu acho o medo de envelhecer, eu acho que uma das coisas, pra mim, pelo menos, começam a diminuir suas possibilidades, sabe? Então hoje eu ainda sinto que, embora nem seja verdade, mas parece que a gente tem a vida inteira pela frente, né? Não inteira, mas muitas possibilidades de coisas que podem acontecer e fazer, e no fundo, se você quiser viajar, você vai. Depende só de você. Quando você vai ficando mais velho, vai diminuindo, né? Porque você tem menos disposição até física e vai diminuindo seu tempo. Então, tem coisas que você podia fazer que você não pode mais. Isso me angustia bastante. Fora a possibilidade de doença e de virar um problema pra família. Eu acho que isso é uma coisa que deixa a gente preocupado, né? Sim. Então... Felipe Miranda, você tá pronto pra começar a fazer botox? Como é que é? Não, Já? tô fora. Eu tinha muito medo de envelhecer porque eu sempre tive muito problema com a morte, né? Acho que esse era o grande tema da minha vida. E eu acho que é meio biológico isso, né? Assim, pô, você precisa ter medo da morte, você precisa não gostar da possibilidade de morrer, senão, né, como espécie, você vai morrer antes. E talvez a espécie é evolucionário, que o gene me parece dominante, né? O gene de gostar da vida, né? Então, eu acho que o ato de envelhecer me aproximava da morte, que era algo meio, acho que indesejável do ponto de vista evolucionário. Hoje, eu meio superei isso. Eu acho que eu entendo a morte, assim, mais, sabe? Eu acho que, putz, é óbvio, prefiro morrer do que viver. Prefiro viver do que morrer, mas... Se fosse o Cláudio aqui, ele já ia falar, a Tufá, vamos conversar, né? Ele faz isso. Mas eu consegui entender de algum jeito. Já não tenho os problemas que eu tinha com a morte. O Cláudio me ajudou muito em relação a isso, inclusive. Eu tenho medo de me tornar dependente, assim, hoje, da velhice, sabe? Não tenho muito essa história assim, Felipe não é mais produtivo, ele não... problema seu que você acha isso, mas assim, incomodar as pessoas, de ter que meu filho ter que ir lá na minha casa me dar banho, puta, isso pra mim seria bem triste, assim, sabe? Eu tenho muito isso de história, será que eu tô sendo chato? Será que eu tô incomodando? Será que eu não curto esse lugar mental, assim, de ser um estorvo para as pessoas? Eu disse, eu tenho medo, assim. Não tenho medo do isolamento, porque eu cada vez mais levo a sério aquela história da frase do Shakespeare que eu repito quase todo episódio lá eu poderia viver recluso numa casca de noz e ainda ser rei do espaço infinito, né? Cada vez mais puta, me dá um livro, aí eu fico lendo aqui numa boa, chamo o Dorfo pra tomar um vinho lá, a gente fica conversando 2 velhos e beleza, entendeu? É a minha perspectiva, assim. Agora, da sociedade, porque eu acho que ela gosta dos jovens, acho que tem uma perspectiva utilitarista, né? O jovem, ele é mais produtivo, né? Então, ele vai entregar mais coisas à sociedade, em tese, do que o velho. Até entregar, tanto do ponto de vista de trabalho, quanto do ponto de vista de consumo, né? O velho é um custo para previdência, né? Para essas coisas. E, talvez, a resposta a isso fosse a sabedoria,
Por outro lado, Sim. os velhos, eles já passaram por mais coisa e eles têm mais capacidade de opinar e de nos iluminar intelectualmente diante das situações da vida. Infelizmente, eu acho que está perdendo essa conotação. Por duas razões. Porque eu acho que cada vez mais os jovens se acham sabidos. Os jovens, normalmente, não sou mais tão criança a ponto de saber tudo, né? Já diria o Renato Russo. Os jovens, eles normalmente se acham, né, sabidões demais, mas eu acho que cada vez mais a arrogância tá dominando, porque, né, no YouTube eu vi que no Google tá escrito o quê? O meu amigo não sei o quê e tal, tem muito estímulo, muito novo, né? Então o jovem, ele se coloca, inclusive, intelectualmente como superior ao velho. E como a mudança também é muito rápida, o velho, a sabedoria de vida do velho, ela é cada vez menos valorizada porque ele é chamado a opinar sobre situações que muitas vezes ele não conhece. Então, por exemplo, o mundo digital. Sim. Você vai eu não vou chamar minha mãe para opinar sobre o que aconteceu comigo no Instagram. Entendeu? Então é um negócio que as situações mudaram tanto que a experiência de vida dos idosos, elas não são percebidas como úteis para tratar dos temas que são atuais e relevantes. Uhum. Que essa é um pouco da... Eu tenho um caso pessoal lá em casa. Hoje em dia eu moro com a minha mãe e a gente tem uma idosa que a gente acolheu há mais de 20 anos, que é uma amiga da minha mãe, do grupo de oração. E ela não tem família, não tem mais ninguém. E ela é completamente acamada hoje em dia, há bastante tempo já, na verdade, tem uns 10 anos. E a gente tem que trocar fralda, ela quase não tem consciência mais, quase em estado vegetativo, e a gente cuida dela. Então lá em casa eu tenho que cuidar de duas velhinhas, minha mãe e a Mara, que é da família também. E agora, recentemente, agora no futuro, minha mãe vai viajar, vai fazer uma viagem, vai passar o Natal com a família dela, com a família, as irmãs dela, na cidade dela. E a gente precisa deixar a Mara em algum lugar, porque eu tenho que vir trabalhar, não vou conseguir ficar sozinho com ela. E essa semana eu fui numa casa de repouso para conhecer a estrutura, para ver como é que era, para deixar ela lá uma semana. E eu vi muitos casos lá de pessoas, de idosos 100 anos, que às vezes são esquecidos pela família. E essa é uma coisa. E eu fiquei pensando, eu fiquei nessa neurose. Eu falei, putz, será que eu vou ficar assim um dia? Será que eu vou ficar sozinho? E é muito difícil. Eu acho que a expectativa de vida nossa vai aumentar, a gente vai ficar cada vez melhor de saúde. Mas é uma coisa que me aterroriza um pouco ainda, assim. Ainda mais tendo um caso tão próximo dentro de casa, que a pessoa depende de você pra tudo, né? A pessoa começa a envelhecer, ela volta a ser criança, né? Uhum. Você tem que dar comida, tem que trocar fralda. Eu tenho muito medo de mim mesmo em relação à minha mãe. Se eventualmente essa hora chegar, se eu vou poder prover tudo o que ela precisa, não só no sentido material, mas no sentido afetivo também. Porque eu sou filho único, né? E tem a outra família pra cuidar também. E tem uma empresa. E tem uma mãe. E é isso, a dedicação ali, se estiver no hospital, é meio 24 horas, né? Eu tenho muito medo de mim mesmo nessa hora, assim. Mas eu acho, assim, da experiência que eu tive com meu pai e com os meus avós, né? Acho que a melhor coisa que você pode fazer é ter alguém pra fazer essas coisas práticas. Dado que a gente tá falando de um lugar que a gente pode pagar isso, tipo, não seria legal pra você nem pra tua mãe, tipo, se você tiver que dar banho nela. Uhum. Então a melhor coisa é você delegar essa parte prática pra uma cuidadora mesmo. E aí você pode ir lá e ficar com ela meia hora por dia e sabe? Uhum. É muito duro, é muito triste, sabe? Tem gente que não tem a condição de pedir esse tipo de ajuda, né? De pagar esse tipo de ajuda, mas eu acho que melhora muito. E aí você pode cuidar só do afetivo, né? Uhum. E você achou que essas pessoas que estavam na casa de repouso lá estavam felizes? Eu tenho uma imagem muito marcante que ficou na minha cabeça quando a gente chegou lá. Tinha um vidro, tinha janela e todas as velhinhas estavam, a grande maioria eram mulheres, elas estavam todas assistindo algum jogo que estava passando lá. E elas viram a gente pela janela, e começaram a dar tchau, assim, felizes, como se fosse um familiar que estava indo visitar. Talvez nem lembrasse mais de como era a família, os filhos e tal. E eles estavam muito bem cuidados lá. Era uma clínica bem legal, que fica ali em Perdizes. Mas
dá um nó na cabeça ainda. Você fica, será que esse é o destino? Será que esse é assim que vai ser, sabe? Mas eu prefiro ficar com a lembrança dela, da nossa chegada, e ela feliz porque a gente tava chegando pra visitar ela ali. Tinha uma outra senhorinha que era maravilhosa, que ela era muito espoleta. Ela tava... E aí depois me explicaram que ela tinha quase 100 anos e ela era enfermeira. Então ela ficava cuidando dos outros velhinhos. Então ela ficava circulando, cuidava, não sei o quê, brigava com outra enfermeira, você tá fazendo errado, não sei o quê. Tem que ter muita paciência, é muito difícil. No caso lá em casa, a Mara, ela é bipolar. Então quando ela tá em crise, ela é aposentada desde os 30 anos. E ela xinga, ela bate em você, então você tem que ter muita paciência, muito controle, porque às vezes você tá num dia, putz, é muito difícil. E fora ter que trocar fralda, dar banho, é uma coisa que você invade a intimidade da pessoa, mas se você não fizer, como é que ela vai fazer cocô, sabe? É muito difícil, como é que ela vai se alimentar? Hoje ela não consegue nem falar se ela tá com fome, se ela tá com dor, se ela tá... Você tem que ir percebendo, né? A gente vai aprendendo. Mas assim, só pra terminar com um recado de esperança. De positividade, Teve, agora, esse ano teve o Campeonato Europeu Master, que foi em Roma, na mesma piscina que bateram o recorde mundial do Cielo, que ele bateu o recorde mundial, uma piscina histórica, assim. E alguns brasileiros foram e nadaram pela Finlândia. Sei lá como. Tipo, essas coisas que são possíveis. E aí tava vendo os resultados, e aí 30, 35, 40... E aí tinha uma prova que 2 caras de 93, sei lá, deram um de 93 e 90... Não, aí não. Mas assim, disputaram, tipo, na chegada. E eu falei, cara, isso é muito legal. Então, eu acho que a gente também tem que construir um pouco o nosso futuro, sabe? Eu sei que... Eu não sei o que vai me fazer feliz daqui a 50 anos, até porque eu não sei muito bem hoje, né? Mas eu sei que tem coisas que me fazem bem, uma delas é nadar. Então, cultivar isso. Eu pensei nisso hoje enquanto eu tava nadando. Tipo, cara, eu quero fazer isso pra sempre. Eu quero... Até morrer, eu quero sentir esse nervosinho, tipo, amanhã tem uma competição. Então, acho que todo mundo tem que... Às vezes, na inércia, a gente não pensa nisso, mas... Do que você gosta, sabe? Então, é de ler, é um amigo, tipo... Então, vai ter que cultivar esse amigo, sabe? E... Alguma coisa além da sua família próxima, eu acho, sabe? Então, que você curta fazer, que é o futebol. Manter algum tipo de encanto e magia enquanto você envelhece. Porque senão vira aquelas pessoas amargas e é muito ruim. Acho que a gente consegue fazer um link com outra pauta, que é a questão da família. A família também são os amigos. Você pode escolher a sua família. Então, as pessoas que você escolhe para passar o resto da sua vida próximas de você. Mas eu queria também outra pergunta. Melhorou alguma coisa no corpo de vocês, na performance de vocês com o passar do tempo? Vocês conseguem enxergar isso? Vida sexual, melhorou ou piorou? Não, eu sou bem resolvido nessa questão com a Gabi hoje. Acho que a gente tem uma boa sintonia. Então, bom. Mas aquela história assim, sabe? 2, 3, 4, essas coisas malucas, porra. Primeira fase aqui da Copa tá bom demais, né? Não precisa passar da primeira fase. Já fui aqui pra Copa, né? Equador, né? Então é isso. Mas fisicamente eu acho que sim. Eu corro melhor do que eu corria. Eu acho que eu sou mais... Tenho capacidade vascular boa também hoje em dia. Tô aguentando jogar bola melhor do que eu imaginava. Nessa parte tô feliz, assim, com... Tá inteiraço. Porra, meu. Assim, eu tô velho, assim, né? Careca, grisalho e tal. Mas de físico tá difícil de derrubar aqui. A careca era uma coisa que te incomodava? Me incomoda ainda. incomoda? Me incomoda um pouco. Eu quero fazer a segunda, que assim, tem tanta coisa acontecendo que acabou, não tá na minha lista de prioridades no momento, mas me incomoda um pouco, sim. Me incomoda. Tem muita gente fazendo agora, né? Às vezes você circula na rua, você vê um monte de gente com uns pontinhos na... Fala assim, transplante. Implante capilar. E você, Rodolfo, melhorou? Fora as dor nas costas? Em geral, acho que sim. Acho que o balanço é positivo, né? Que a gente vai aprendendo as coisas também, né? Desde o conhecimento tácito até o conhecimento elaborado mesmo, né? Você passa, sei lá... O Felipe tava falando que a gente voltou a jogar bola, tal, que me deixa muito feliz hoje, né? E pra você é uma conquista. Você fez uma cirurgia, conseguiu jogar bola hoje em dia. Eu operei o joelho igual o Ronaldo, né? Não tenho o mesmo futebol que ele, mas o problema do joelho era igualzinho. E, putz, quando você é moleque, você corre pra caramba, né? Tem energia e tal, jogar a bola todo dia e tal, mas não necessariamente você tem técnica ou a sabedoria de que agora é hora de correr, agora não é hora de correr. Né?
E acho que isso vale para qualquer esporte. Talvez a Bia possa falar sobre isso também na natação. Você perdeu um pouco de estamina, mas ganhou técnica em troca, né? Então, isso acho que a velhice ajuda. Uhum. E para mim, uma outra questão muito relevante, né, que eu demorei muito para descobrir, que eu tenho uma doença autoimune. Acho que até quando eu era mais novo, ninguém nem falava disso, né? É um negócio mais... e hoje já tem um campo de conhecimento sobre isso. E eu tenho que viver sob uma dieta muito regrada hoje, que na época eu não sabia. Então, assim, eu tinha muita inflamação no corpo, um monte de problema, né? Desde dor de cabeça até inflamação, dor na articulação, essas coisas que hoje eu não tenho mais porque eu aprendi a conviver com isso. E a velhice me trouxe esse aprendizado, né? Então tem coisas que ajudam muito mesmo. Mas eu vocês adoro são- que a gente tá falando velhice, como se a gente fosse assim. Tipo, a gente não é velho, né? Vocês sabem. Não, a gente tá bem. Pô, mas eu vou falar um desabafo aqui. Eu tava vendo, teve evento de 20 anos do meu colégio, né? Do São Luís. Porra, esse a gente conhece o corpo e se cuida é muita gente aí. A galera, no relativo, tamo bem pacas, meu. Sim. A galera tá meio... Tá mal a galera, hein? Sério mesmo. Mas Porra. eu tento me cuidar pra caramba. Tipo, eu tomo muito suplemento. Não, você, pelo amor de Deus, Eu você tomo é uns um 50 garotão. comprimidos todo dia de manhã. Assim, Você é um uma garotão. bomba de... Tem que ser, porque senão... Não, mas eu acho que é da minha mãe também. A minha mãe sempre tomou muita coisa e de vitamina mesmo. Vitamina, nada demais. Eu acho que dá imunidade. Vitamina, um GHzinho. De manhãzinho. Isso eu já fiz também, mas não... Um GHzinho de manhã ali de leve, nada demais. Não, agora eu tô preocupado com a não eu tô com não a testosterona em si, mas a questão hormonal. Deixa eu regular, porque eu parei de fazer o uso de estalopram, né? Como eu já contei aqui outras vezes. Minha vida tá melhorando bastante, tô ficando muito disposto. Inclusive hoje eu vou pra Você vai praia tomar com a- mais testosterona? Quero regular, porque meu médico, eu descobri um médico bom que eu descobri que é assinante da Empíricos, maravilhoso. Ele perguntou assim: esse negócio dos explicatórios é bom? Eu falei, pô, eu vou te mostrar. Coloca o dinheiro lá na Empíricos, que negócio é bom. E ele falou que existe um nível ótimo de testosterona. A testosterona pro homem, pra mulher também, mas pro homem especificamente, é muito importante na questão de disposição, de dormir melhor, de força. E com a idade a gente vai perdendo a testosterona. Então é uma recomendação também de você procurar um urologista. Famosa reposição A hormonal. reposição hormonal. Aqui Existem várias maneiras de fazer. Eu tô fazendo de uma maneira um pouco mais natural, né? Você toma um remédio, que é um remédio para as mulheres, para mulher ovular, mulheres que têm dificuldade de ter ovulação, e que no homem ele obriga os testículos a produzirem mais testosterona. Então é mais sustentável porque é natural. Você não vai deixar de ter. É importante. É aqui Não, na já tomei esquina. tríbulos terrestres muito. Isso eu tomo pra caramba também. Imagina assim que não dá Ashwagandha, nada, que é uma né? mentira. Dá. Ioiumbina, já tomou ou não? Não, isso aí não. Isso aí dá uns baratos doidos. Não, eu comecei a tomar colágeno e assim, Não presta, o mozão colágeno olhou e falou assim, Não, isso faz aqui, bom pra não dá nada. pele. isso aqui não dá nada. Não dá nada. Pra pele? Não, ele fica Tudo tudo bem. no estômago. Você instala aqui, ó. Você tem que tomar. Não, mas aí você tem que tomar zinco. Eu sou especialista nisso, cara. Pô, eu vou te tomo ajudar. colágeno. O Cris Arcângelo me ensinou. Ela tá bem. Pra encerrar, então, esse tema de idade, eu vou ler uma frase que o Renzo me mandou. Renzo, nosso mago do audiovisual. Pessoa que a gente ama muito. E a frase é a seguinte, abre aspas. Envelhecer é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. Fecha aspas. Quem disse isso foi David Bowie. Eu achei que você ia falar Deus. Pode ser, para algumas pessoas. Pergunta do ouvinte? Pode ser? Bora. Então você pode participar do nosso Perguntas do Ouvinte. A gente adora receber mensagens, tanto no WhatsApp quanto no e-mail. Você pode mandar o WhatsApp para 11 94 146 0690 ou para o nosso e-mail puromalte@empiricos.com.br. Beijos para Gustavo Nadalim, torcedor do Curitiba, que mandou um e-mail essa semana pra gente. Foi Porque muito bom. Semana passada a Bia Eu respondi. Detonou o Curitiba aqui. Não, ela mas- detonou o Curitiba. Não, Ela não. falou que Respondi, ele foi fofo, adorei. falou que é um jogo muito chato, né? O Curitiba. E o pior, o Gustavo, ele concordou. Ele falou, é chato pra caramba mesmo. Como curitibano, né? Como curitibano, um bom curitibano, é isso aí. Pro Rafael Levi, que é nosso melhor pauteiro, toda semana ele manda pautas muito boas. A gente provavelmente vai trazer em outras oportunidades aqui. E pra Gislane Faria, que mandou uma mensagem de áudio muito legal, fazer uma declaração de amor pra todos nós. Foi bem legal. E aí eu juntei as duas perguntas do Bruno Catusso e Frederico Santos, que também tem a ver um pouco com o que a gente falou hoje. Eles perguntam como a gente consegue gerenciar o nosso tempo. Porque assim, a gente passa a impressão para as pessoas que a gente é quase um super-herói. A gente tem tempo para ler, escrever, para fazer esporte e não dorme, criar os filhos. E
como é que a gente faz para gerir o nosso tempo? Se a gente tem alguma técnica. Bia, antes você fez algum curso de coach para gerir seu tempo? Como é que é? Não, várias pessoas mandaram essa pergunta, Foi, né? muitas. Tem chegado muito. Eu acho que tem aquele lance do ler na hora do almoço, ler, por exemplo, o Jogo do Brasil. Ah, vai lá, um casal vem em casa. Pra mim, assim, deu 1 hora que acabou o jogo, Acabou. acabou, entendeu? Pessoal, Nossa, dá linha. tô alcoolizado. E aí eu vou fazer essas coisas, tipo, eu gosto, né? Então eu tenho essa... Acho que você tirando um pouco do seu tempo social, sobra mais tempo pra fazer essas coisas. Mas tem gente que não tá disposto a isso. Pro mozão, por exemplo, eu vejo que ele ama estar com pessoas por horas a fio, falando as mesmas coisas, hoje, amanhã e depois. E assim, é um problema, fim, né? né? Inimigo do fim, eu inimiga do começo, casados, aquela coisa completo. ótima. Mas, então acho que tem um pouco isso, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E acho que no nosso caso, a gente trabalha... É muito intensivo nos horários que a gente tá aqui, mas a gente trabalha relativamente pouco se você pensar nos horários do mercado financeiro. A gente chega cedo Sim. e vai embora, a gente, tipo, rola essa disciplina de ir embora cedo. Eu acho que, não sei se é pelo momento de carreira que a gente tá, já teve momentos que eu trabalhei mais horas, mas hoje em dia, embora eu esteja sempre pensando no trabalho, e pode rolar um WhatsApp à noite, eu respondo, mas eu consigo sair daqui cedo. Então também é um privilégio que eu acho que tem muita gente que não tem, né, de conseguir sair daqui ainda podendo fazer coisas, né, e não sair daqui... Até porque não rola aquela coisa do... Fica aí fazendo 1 hora porque é feio você sair 5 horas, 5h30. Não, acabou seu trabalho, vai embora, não tem problema, né? Então, e eu sei que tem outros lugares em que não existe isso. Mesmo que você tenha terminado, você esteja no Instagram, você esteja, tipo, vendo outra coisa, você tem que ficar, porque você não pode ir embora antes das 7, senão vai pegar mal. Né? O nego aplaude. É sério isso? Não, no Deutsche Bank era assim, eu trabalhava das 8 às 8, se eu saísse antes, o nego aplaudia. Então... E às vezes tem muita coisa... Eu sei que tem lugar que tem muita coisa pra fazer, mas o que eu escuto de relatos de amigos é que às vezes é simplesmente assim, cara... Você enrola um pouco mais, porque é legal você ficar longas horas. Não rola isso aqui, entre a gente. Agora, tem pessoas na empresa que trabalham muito mais que a gente, né? Então... Pessoas tipo o Nelson. a gente... Então, assim, eu não queria falar de um jeito como se... Tipo, acho que é um privilégio nosso. Eu acho que é isso. Rodolfo. Putz, eu nunca li nada a respeito, metodologias e tal, e imagino até que possa ter coisas úteis, né? Dicas úteis, mas... teve até um livro, não sei se eu cheguei a comentar aqui, das 40 mil semanas lá, que ele apresenta uma crítica que eu acho muito contundente, né? Que eu acho que um pouco fim da década de 90 pra cá, que essa questão de gestão do tempo, principalmente ligada ao âmbito profissional, foi se tornando mais relevante, uma dor maior, né? Começaram a surgir uma série de dicas, atalhos, sei lá, práticas para você otimizar o seu tempo, sabe? Que eu acho que ficou um negócio meio doentio. Uhum. E como o livro fala, tem muito mais a ver com você tentar escolher as poucas coisas que realmente importam para você do que ficar tentando assim, cara, vou baixar um app novo que administre o tempo e me avisa a hora que eu preciso descansar, porque daí eu vou fazer tal coisa e beleza. Que eu acho que vive num negócio meio nóia hoje em dia, né? Que as pessoas não estão sabendo escolher o que elas realmente gostam, o que elas deveriam fazer, né? E são poucas coisas que cabem em 24 horas. Então essa é uma primeira questão. Mas como a Bia falou também, acho que a gente é meio privilegiado nesse sentido, né? Tipo, puta, eu moro a 30 minutos de bicicleta do escritório. E, puta, a vantagem da bicicleta é que, assim, eu não consigo chegar mais rápido, mas eu nunca vou chegar com mais de 30 minutos também. Né? Agora meu apartamento tá reformando, então não tô aqui em São Paulo, de Campinas pra cá, que tô vindo bate e volta. Teve 2 dias que eu demorei 2 horas pra voltar. E falou assim, puta, foram 2 dias chatos pra mim, porque eu tinha outra referência, né? Mas pra muitas pessoas, aquilo ali é o normal, é o habitual. Né? E ainda eu tava lá no meu carro, né? A pessoa pode estar 3 horas de busão ali, lotado, né? Trem. Então, putz, como é que você vai falar de gestão do tempo de alguém que gasta 5 horas por dia no transporte? em transporte, entendeu?
Não é até meio covardia, né? Agora, eu tento pensar muito isso, assim, saber que eu já fui muito pior nesse sentido de querer abraçar o mundo e tal, acho que é outro benefício de envelhecer. E hoje eu escolho com muito mais cuidado as pouquíssimas coisas que eu vou fazer no dia. E, adoraria ler 1 hora, mas se for pra ler 20 minutos realmente concentrado, tá ótimo, sabe? Se é o que deu pra fazer naquele dia, tá ótimo. Então é assim que eu penso. O Rodolfo tem uma capacidade tremenda e eu já vi isso. É a única pessoa no mundo que consegue ler andando. Outro dia, eu já vi você andando aqui na rua e lendo um livro no meio da rua. Eu falei, gente, ele é muito doido, cara. E ele foi lendo assim, tipo, não tava nem aí. E parou tava no na farol. bike, inclusive. Vindo de Campinas, né? Mas é assim, qualquer pessoa pode andar mexendo no celular e verdade. respondendo no WhatsApp, mas se você lê andando, você é um louco, né? É verdade. Felipe. Não, primeiro se a gente passa essa impressão de que é um super-herói que faz tudo, assim, estamos enganando bem pra caramba, né? Porque acho que é bem distante disso. Eu acho que vocês dois falaram quase tudo, assim, acho que tem uma coisa, tem muito a ver com disciplina e organização. Uhum. Então, assim, eu vou na academia todo dia. Puta, porque é uma prioridade, não existe não ir. É quase um trabalho. Assim, então eu vou na academia. Não, mas falta? Não existe faltar. Eu vou. É igual um trabalho. Eu vou deixar o João Pedro na escola, vou trabalhar, vou pra academia, tomo banho. Essa é então, uma certa até rigidez o que? Puta, cara chato. Foi mal. Né? Tem uma certa rigidez na rotina. E essa organização também de, já olhar a agenda do dia seguinte e falar assim, é isso que eu tenho pra fazer e evitar grandes surpresas, que elas acontecem, né? Então, deixar um espaço para surpresas também, porque senão elas vão acontecer. E selecionar muito bem o que você vai fazer. Eu acho que, assim, parece que a gente faz muita coisa, mas eu, por exemplo, eu adoraria fazer muito mais coisa. Tenho interesses intelectuais, esportivos, literários. Parou de tocar violão? Parei de tocar violão, até por falta de tempo, porque é um negócio que demanda muito tempo. O André fala, pega aí, toca. Eu falo, não é assim, violão tocava direito, não dá pra pegar o violão aí, eu passo vergonha, fico mal. Não, ou faz direito ou não. E instrumento demanda muito, né? Sim. Como academia demanda muito. Se você quiser ficar bem na academia, não adianta você ir uma vez por semana, depois vai 2, depois não vai, depois vai... Não, ou você vai de uma forma meio religiosa. Então eu acho que é isso, e acho que embora tenha essa relação visceral com o trabalho, de estar sempre pensando também, eu tenho meu horário de sair daqui, né? É claro, assim, o BTG marcou uma reunião tal hora, aí tem que ir, não tem o que fazer, mas E um uma dia ou live outro... às 7 da noite, tem que faço. voltar. Mas assim, normalmente é um horário, eu tenho meu horário de saída e prezo por respeitá-lo, e não por desrespeito ao trabalho, porque depois se você me mandar 9h30 da noite o negócio, eu vou fazer, não tem problema, mas... tem que ter tem que ser meio rigoroso com algumas questões de trabalho para poder fazer o resto, até para poder trabalhar bem também, porque senão, você vai chegar em casa tarde, sua mulher vai brigar com você, o dia seguinte você vai trabalhar mal, porque ela tá te ligando, com razão, e te enchendo, e você fica perturbado e tal. Mas você tem tempo pra descansar? Isso é uma coisa também que eu tenho a mesma coisa que a Bia, assim, eu tenho muita dificuldade, sem vitimismo aqui, pra descansar, divertimento, rolê social. São pouquíssimos os momentos que isso acontece na minha vida. Desligar a cabeça ali. Não, dificílimo. Tanto de se divertir, ficar horas batendo papo e tal. Não, mas é que talvez a gente tenha outras diversões. Tipo, pra mim nadar é essa diversão, mas... Claro, mas assim, sabe esse ócio mesmo, assim, essa coisa sim. Vamos pro bar, ficar lá uma tarde inteira. Não tem isso na minha vida, cara. Já gostei muito já disso. Tipo, ver 4 horas de TV, né? Né? E que é isso? Nossa, eu faço muito isso. Final de semana, eu ligo Netflix e zero uma série ali. Eu acho isso muito legal, mas não dá. Aí foi mais depois de ter filho, tipo, que aí ficou muito difícil. Mas eu acho legal isso também, maratonar, sabe? Lembro que eu vi Narcos inteirinho um dia. Aí, sei lá, 3 dias depois eu nem lembrava que eu tinha visto. Então é uma coisa também meio... Na hora é legal, mas depois nem lembro o que aconteceu. Ele morreu no fim? É verdade. Então... Eu fiz isso com The Crown, que a gente já... É bom, né? É maravilhoso. Mas aqui comigo, no caso, eu tenho uma jornada de trabalho longa, mas eu também tenho muito privilégio. Eu moro muito perto do trabalho. Talvez eu acorde ao mesmo horário que muita gente acorda,
Só que eu chego no trabalho muito antes do que a maioria das pessoas e com mais disposição, porque eu não fiquei 50 horas no trânsito. Então eu consigo performar bem. Eu acho que existem 2 tipos de relações também com o trabalho, e aqui no Empíricos a gente consegue fazer isso muito. Existem os 2 perfis. Existe a pessoa que vai lá e compra o horário, e a outra relação, que é onde eu acho que eu me encaixo, que é a da plenitude mesmo. Então, é o todo. Então, às vezes você passou menos horas no trabalho, mas não quer dizer que você não parou de pensar nas coisas que você tem que fazer. E no nosso caso específico, que a gente faz audiovisual aqui, é complicado porque a nossa agenda tem que ser longa, porque a gente tem que estar à disposição de todo mundo que precisa fazer gravação aqui na Empíricos. A gente se orienta sempre pela agenda de vocês, a do Felipe, por exemplo. Eu sei quase os horários que ele tem livre, porque tem que tentar encaixar as coisas. E tem um outro problema também que a gente tem, que é a criatividade. O que a gente faz também é um artesanato ali. Às vezes a criatividade não vem. Você não consegue entregar tão rápido quanto uma coisa burocrática ali. Acho que é o mesmo problema para escrever um day one, para fazer uma newsletter. É a mesma coisa. Então, as coisas... Mas tô bem, assim, tá? Tô feliz. Dá pra ir, assim. Certo? Tudo nosso, nada deles. Sell side ou buy side? Explica isso pra gente também, pra quem não sabe o que é. O sell side, ele é um vendedor de ideias, né? Então é um cara que cobre ações, basicamente, e recomenda que um outro compre. O buy side, ele é um comprador de ideias. Então ele é o cara que está no ato de comprar mesmo. Então é basicamente researches de banco e researches independentes, de um lado, que é o sell side, e o buy side, que é o cara que toma decisões por si, né? Que ele analisa ou conta com a análise de alguém, do sell side, às vezes, para tomar suas próprias decisões. Buy side. Buy side. Rodolfo. Como a brincadeira aqui é escolher buy side também, mas o que eu caracterizaria melhor como a ética do buy side com a estética do sell side. Porque o buy side, ele não necessariamente se obriga a transmitir aquela ideia da melhor maneira. Porque a ideia é para você mesmo. É pra você mesmo, entendi. E o sell side não, ele tem, como o Felipe falou, um vendedor de ideias. Então a exigência estética é maior. E em favor do sell side também, tem um negócio... Às vezes o buy side, ele é medido pelo resultado, né? Não pela ideia. Sim. Às vezes você acha que a bolsa americana tá cara e vem a Covid. E você parece que você acertou. Você não acertou, do ponto de vista intelectual. Você deu sorte. Sim. Né? Aliás, essa é uma das grandes questões humanas, ser medido pelo resultado e não pelo Dá pra processo. fazer um tema, um episódio só sobre isso. Bias, sell side. Não, falaram tudo. É isso, né? Eu acho que isso é um dos grandes problemas reais da meritocracia. Se a meritocracia está associada aos resultados melhores, são mais premiados. Sim, sim. É que a real meritocracia, ela deveria pensar na decisão quando ela é tomada, né? Sim. É que é muito difícil. Ketchup e maionese na pizza ou estrogonofe com feijão? Nossa, mas de goleada, estrogonofe com feijão. Eu acho que... Estrogonofe. Ketchup na pizza é um crime, né? É ruim. Cara, é um crime, Maionese? mas a gente tava falando aqui Mas de eu respeitar adoro. a diversidade É cultural, verdade. né? Assim, em vários estados no Rio, no Rio Grande do Sul, eu acho, e no Rio de Janeiro. No Rio. Muito comum. Não, amigos meus mineiros, levei na Marguerita pra comer a pizza de catupiry, aquela, né, uma instituição. Meteram ketchupzão. Eu falo, nossa, pediram pro garçom, o garçom deu aquela olhada, mas assim, já tem molho de tomate, né? Você conhece o molho de tomate daqui? Ultimamente não tô curtindo ketchup em nada, porque Nada? eu acho que tira o gosto, sabe? Eu Tipo, também pede um sanduíche, aí enfia um monte de ketchup. Tipo, não, cara. concordo Pega um com bom você. que tem um molho lá de aioli, sabe? Ai, que fresca, né? Agora, eu vi Felipe Miranda comer estrogonofe com feijão. Mas é bom, cara. Nossa, eu nunca vi o Felipe comer estrogonofe. Porra, Creme que- de leite cabe na sua dieta? Mas pode, creme de leite até. Você troca por um creme de amêndoas aí, ó. Super. Não, lá em casa é creme de leite. Não, Pô. creme de Fala leite. pra dona Lúcia creme de amêndoas, ela tem um troço. Porra. Né? Não era lá em casa, na casa da minha mãe? Não, no bandejão da química. Ah, porra. Ah, mas ali mas dali também- também tu não tinha o mesmo gosto. E os dois estavam com o mesmo gosto, o estrogonofe e o feijão. Ai. Rodolfo, esconder seus sentimentos ou sempre mostrá-los? Sempre mostrar é zoado, né? complicado. Se eu escolher entre os dois, eu prefiro escolher. Não, Rodolfo ainda? Felipe? Não, eu acho que é mais...
eu sou mais... Eu mostro mais, né? Acho que é dos meus grandes defeitos, assim, a minha incapacidade de mostrar algo que eu não estou ou não sou. Mas eu gostaria de conseguir esconder mais. Acho que eu valorizaria mais. Acho que é muito mais... Você se torna muito vulnerável quando você se mostra, né? Bia. Sei, não. Não sei. Acho que eu mostro também bastante. Acho que você mostra. Eu Acho mostro. Não, acho que você mostra, mas você não fala bem sobre suas emoções, eu acho. Não sei, acho que falo. Quando você tá mal, você fala assim, ó, deixa eu te chamar aqui pra falar que eu tô mal. Nem a pau. Um pouquinho dos dois, né? É. Tudo ou nada é meio... Meio, né? Vamos no meio aí. Carro chique ou casa chique? Casa. Casa chique. Ah, pelo amor de Deus. Um carrão assim. Não, eu valorizo muito mais a casa ao carro. E a bicicletinha. A bicicletinha, É, então. com certeza. O chique, eu não sou muito do chique, assim. Mas um carro- Legal. É, tipo, um carro legal, uma casa legal. É uma casa. Mas eu gosto de carro também. Mas eu queria ter trocado meu carro, mas o bear market não deixou. Duas últimas pra terminar. Mais tempo ou mais dinheiro? Mais tempo. Mais tempo. Mais tempo. A partir de um momento, né? O dinheiro não compra tempo. Não É compra. uma- Compra parte do tempo, compra. É, porque você compra pessoas pra fazerem as coisas As que você não coisas. quer fazer. Você mora perto do trabalho por quê, bonitão? Você mora perto. Sim. Dinheiro, assim, não sei lá, que eu dei pro meu pai, acho que o show lá do Elton John, aí minha mãe, sem preço, tipo, isso não tem preço. Eu falei, então, na verdade tem preço. A relação que eu tenho com meu pai não tem preço. Agora, fazer esses presentes legais... Então, assim, o dinheiro compra muitas coisas legais. É muita mentira quando a pessoa fala que não. Compra, mas não compra tudo, né? O tempo. Acho que no estado atual, na dotação inicial, mais tempo. Pra acabar. Amor ou sexo? Não, entre escolher o amor. Eu acho que a coisa mais linda da vida é o amor. Não só o amor romântico, né? O amor geral. Acho que é o grande tema também. Mas eu não sei, o amor romântico acho que não sobrevive sem sexo. Então é complexa essa relação aí. Concordo. Não, acho que o conceito de amor é muito mais amplo que o de sexo, mas se a gente tá falando de um amor carnal ali, né, romântico, como o Felipe falou, até do discurso do padre lá, lembra? Nossa! Nossa. Eu acho que o sexo é muito importante e inclusive subestimado. Inclusive de uma perspectiva biológica também, né? Concordo. Concordo. Pô, é isso. Dicas culturais, então, pra gente encerrar. Nossa, Eu tô meio fraco, mas eu anotei algumas coisas, na verdade. Uma coisa que eu achei muito legal, eu não sei se vocês têm feito isso, mas eu fui no Ibirapuera. Vocês têm ido no Ibirapuera? Parque? No parque. Ele foi entregue pra iniciativa privada, pra gestão, e tá muito bom. Reaça. Tô Não, do brincando. ponto de vista de usuário, né? Mas eu achei que ele tá sendo revitalizado, eles estão construindo prédios novos ali, tem restaurantes agora, então você consegue ir pro parque almoçar numa boa lá, assim, comida boa, não tipo coxinha e açaí e água de coco. E parece que tá ficando legal, assim. Então visite o Parque do Ibirapuera, se você não é de São Paulo, faça uma parada lá, porque vale a pena. Certo? Boa. E uma outra coisa que eu vou assistir, tá na minha lista de... talvez no final de semana, é uma série da Netflix, Os Enigmas do Universo. Eu adoro geografia e história. E é narrada pelo Morgan Freeman. E é uma produção da BBC. E a BBC, ela faz umas coisas muito fodas, assim, de audiovisual, de captação de imagem. E eu tô muito curioso pra ver essa dica. Os Enigmas do Universo, por Morgan Freeman. É isso. Bom, eu ouvi um podcast do Antônio Fagundes com a Giovanna Eubank. Chama, acho que Pode Delas. Eu não sou muito fã da Giovanna Eubank, acho ela meio chata, mas gostei desse podcast. E... ele é muito... sei lá, demais, né? Até quando ele discorda de um jeito, assim, elegante, charmoso, cara interessante, leitor, tipo, ele lê o dia inteiro, faz peça. Puta, que homem, sabe? Gostei muito. E ainda na linha da Copa... além daquela série do UOL que eu comentei, da Casa dos Campeões, tem uma série de reportagens sobre a TV e a Copa.
Então eu li ontem uma matéria sobre a história do Tetra, do Galvão. Então ele conta do dia, o Arnaldo, o Pelé. Aí depois vi uma daquele Fernando Vanucci, que morreu já, que eu nem sabia da história, que acho que ele apresentou bêbado um dia. Você sabia? Tinha tomado remédio, né? Aí... eu lembro França, disso, Itália. Foi engraçado Tá demais. bem louco, foi. E aí tem vários que falam de personagens, do Canuto. Tem um do Bussunda, muito legal também. Então, essa é a minha dica cultural. Legal. Ainda no clima de Copa, eu li lá as reportagens do UOL. Eu gostei muito, mas eu achei as histórias melhores do que o texto. Ah, sim. Inclusive nessa da TV também, eu acho. Mas as histórias são fenomenais. Tem alguns lugares de prática de esporte público aqui em São Paulo, inclusive onde eu e o Felipe jogamos bola aos sábados, que estão com uma espécie de mostra ali, que eu achei muito legal os jogos da seleção brasileira em todas as Copas. Obviamente, desde que tem televisão na Copa, né? E é de graça, né? Você vai lá e, pode ir com as crianças e tal. Tem um telão, eles montaram uns telões pra você ver os principais jogos do Brasil, né, na história das Copas. Já passei aqui, furei a agenda do Puro Malte, passei pro meu amigo Felipe Miranda, o podcast do Niall Ferguson no Tim Ferriss, e acho sensacional. Que aula. Estava anotado aqui. Eu ia te deixar falar antes, porque era dica sua, mas estava anotado aqui pra eu falar também. Você pode dar mais detalhes, né, então. Não, é isso, assim, o cara fala, né, já tinha falado disso algumas vezes nos meus textos da Segunda Guerra Fria, né, Estados Unidos e China, fala de parentalidade, fala da filosofia da história, bem talebiano, assim, de alguma falácia da narrativa, né, o que se você atribui causalidade a né, a história é muito causal, né, sei lá... Nazismo. O inverno na Rússia matou o nazismo. Então, você quer dizer que se não tivesse tão frio, vamos analisar o contrafactual. Você está dizendo que se não tivesse frio, os nazistas teriam ganho a guerra. Será? É isso mesmo e tal? O que mais? Não, e a dificuldade que a história você não repete processos em laboratório, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai voltar no tempo e tirar aquele elemento para ver se continua funcionando ou não. Então, o exercício do historiador é bem desafiador. E eu acho o Tim muito foda, Ele entrevistando. É muito foda. Ele é ótimo. Cara, ele é muito inteligente, esse cara. E o que eu falei pro Felipe, ele intervém pouco e nas horas certas. Deixa o cara falar, sabe? É bem legal. Eu ia dar essa dica também, mas então eu vou dar A Farmácia de Ayn Rand, que é um livrinho curto que resume, sintetiza as ideias da Ayn Rand, que é uma filósofa americana. Muita gente diz que ela não é filósofa, na verdade, mas para mim ela é. Que fala um pouco desse coletivismo. Né, a Revolta de Atlas ficou super famoso, assim, mas é um livro enorme e tal, e esse aqui é um Parece que ela escreve mal, né? Que as ideias dela são até boas, mas literariamente... Porra, eu acho que eu gosto muito. Você gosta? Eu nunca li. É que também virou uma coisa meio assim, se você gosta dela, você é de direita, né? Virou uma seita, né? Virou uma coisa meio... Porque ela ficou associada a esse libertarianismo brasileiro, assim, ela virou meio... cult entre essa direita libertária, assim, Sapatênis do Leblon, o Revolta de Atlas, né? Mas era legal, a gente conheceu ela, pelo menos eu conheci pelo Marcos, né? Sim. Há bastante tempo atrás, antes dela virar meio modinha, assim. Mas um pouco o peso do Estado, assim, sobre as pessoas, essa coisa tem a ver com isso, né? Poligamia ou não, isso é um trato individual, ali, né? Da individualidade, não é uma... Então, um livro legal. Posso dar uma última dica que vários ouvintes me mandaram? As Nadadoras, que estreou no Netflix. Eu vi. Vocês já viram? Eu não assisti, mas eu vi. Eu acho que também é um desses casos que a história é mais legal que o filme. Mas é legal. Então Já assistiu? Já assisti, Tá. já assisti. É uma nadadora síria que foge ali da Síria. Enfim, não vou ficar contando muito, mas é uma história real. Eu lembro dela quando ela nadou, enfim, bem legal. Legal. É isso. Não temos mais tempo. Acabou. Você arrebentou, hein? Não. Muito bom. Obrigado. Pra você que assistiu a gente até aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. E vai Brasil, né? Tchau. Vai.